Engraçado que as coisas acontecem de acordo com o tema da live, né? Como a vida pode ser leve. Ai, ai, pode ser leve e natural. Meu povo maravilhoso. Deixa eu ver como é que eu estou. Hoje de cabelos presos, porque me percebi pegando no cabelo o tempo todo na live passada. O tempo todo. Eu não me suportei. Ficou ridículo. Pegando no cabelo o tempo todo, porque eu estou em casa e aqui onde eu estou gravando, eu estou no ventilador. Então, o ventilador vinha, pegava no cabelo, vinha pro rosto, eu tirava. Nossa, eu fiquei muito agoniada em perceber que eu fiquei passando a mão no cabelo o tempo todo. Então, eu disse, bem, já que estou de ventilador e as coisas precisam ser leves, por que não prender os cabelos, né? Então, prendi. Ora, pois, não precisa ser pesado, pode ser leve. Quem faz terapia comigo sabe que essa é uma frase que eu uso sempre. E por que precisa ser pesado? Pode ser leve, pode ser leve. A vida pode ser leve. Hoje eu trouxe, com a permissão das pessoas, é claro, dois relatos que chegaram no meu privado, que me fizeram pensar sobre esse tema. Um desses relatos, a pessoa me sugeriu, inclusive, o tema. Eu tô amando, vocês me dão muitas sugestões, eu vou ponderando durante a semana sobre essas sugestões, e é incrível, assim, a minha satisfação com o retorno de vocês. Muito obrigada, de verdade, muito obrigada. Bem-vindos. Olha, gente, aqui o Facebook passou muito rápido, mas eu tô vendo aqui o Júnior Santos, a Norma, boa noite, boa noite. Pessoal dizendo boa noite, a Flávia, Diele, Yasmin. Deixa eu ver mais. Passou um monte de gente aqui. André Felipe, Gabriela, Dina, Mano Breno, gratidão, Raquel, Campelo, Willerson. Olha, às vezes o óculos não funciona muito bem, tá? Ok, Jelly tá dizendo, vou pro Insta, já vi ela aqui no Insta também. Norma, Alisson, olha o Alisson, gratidão, querido. Oi, meu amor, boa noite, que felicidade. O Belim, gratidão, todos vocês que estão aqui hoje na nossa live para falar como a vida pode ser leve. Será que tem como a vida ser leve mesmo? O que é que vocês acham? Tem como a vida ser leve? Ou precisa ser pesada? Precisa sempre ser muito pesada. Amanda, gratidão, Amanda Dário, Albuquerque, meu amigo Joelson Teixeira, obrigada, gratidão, gratidão. Gratidão por todos vocês aqui. Aquele nosso minutinho básico, apenas para o Facebook e o Instagram avisarem que nós já estamos aqui ao vivo. Hoje, falei logo no início, né? Hoje é de cabelos presos, porque eu estou fazendo isso aqui em casa e eu estou no ventilador. E já viu, né? A live passada, o ventilador batia no cabelo e toda hora eu puxava e toda hora... Aí eu fiquei horrorizada com a live, não pelo conteúdo, mas pela prática de ficar passando a mão no cabelo. Então eu resolvi prender, deixar esse rosto lindo, gordinho, à mostra, porque não precisa ser pesado, minha gente, pode ser leve, tá bom? Alex, bem-vindo. Léo Santos, bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês. Abraão, bem-vindo. James, saudade, meu querido, saudades. Nossa! Então, sem mais delongas, né? Olha só, e eu suo, viu, gente? Nossa, quem me conhece sabe. Olha aí, a maquiagem vai toda embora, né? E eu suo demais. Então vamos lá, como a vida pode ser mais leve? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? Para algumas pessoas, a experiência de ficar em casa em família tem sido surreal. Eles têm aprendido a conhecer o outro um pouco mais, né? A ver um sorriso, a conversar, a ficar mais próximo, brincar. Enfim, tem algumas famílias utilizando algumas estratégias que têm funcionado muito bem. Eu tenho um grupo de gestão mental, como eu falo sempre aqui sobre esse grupo para vocês. Tem gente do Brasil todo, inclusive fora do país.
nesse grupo. E lá eu ajudo as pessoas com as suas questões emocionais. E eu tenho criado estratégias para manter essas pessoas mais ativas, mais alegres e mais leves também, por que não? E é interessante o que eles têm compartilhado como estratégia que eles têm usado para manter a serenidade, né? Manter o equilíbrio durante esse tempo de pandemia. E como eu tinha dito, muitas coisas chegam no meu privado, viu, gente? Muitas coisas. André, boa noite. Muitas coisas. Giovanni, Fred, Wilfred, bem-vindo. Então, muitas coisas chegam no meu privado. Chegam perguntas, chegam muitas coisas. E algumas dessas pessoas que estão no grupo, eu geralmente compartilho as questões que elas mandam nesse grupo. E lá eu faço uma fala para essas pessoas, né? Sugerindo algumas coisas, esclarecendo outras. E tem duas coisas que chegaram no meu privado que me chamaram a atenção. E eu vou falar sobre isso com a permissão dessas pessoas, tá? Então, eu tenho uma cliente que ela tem um suposto diagnóstico de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. E esse transtorno ele tem vários sintomas, mas dentre esses sintomas, um dos que são mais, acho que é mais forte, seja a rigidez, a falta de flexibilidade, a organização e o que a pessoa faz para se organizar. Não é só organização por organização, tipo manter as coisas limpinhas, não é isso. É uma organização, porque eu não estou falando do toque, tá, gente? É diferente. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é uma coisa, e o transtorno obsessivo-compulsivo é outro transtorno. Não é a mesma coisa, embora pareça, mas não é a mesma coisa. Então, nesse processo de inflexibilidade, a pessoa com um transtorno de personalidade, ela tem a característica da organização. Por exemplo, tem que ter o controle, o controle sobre as coisas, tá? Dudinha Manela entrou agora, obrigada. César, André Felipe, obrigada, boa noite. E, por exemplo, se a pessoa fosse cortar uns legumes para temperar uma comida, ela poderia passar 1 hora cortando os legumes, mesmo que fosse uma cebola, uma batata e uma cenoura. Porque existe toda um modo de preparo, é muito metódico. Existe o jeito certo de cortar, de lavar, de deixar de molho, de cortar em cubos. Se for em cubos, eles têm que ser milimetricamente certinhos, tudo do mesmo tamanho. Né? Silvio, gratidão, meu primo, por estar aqui. Então, a pessoa tem muitas dificuldades em relação a isso. Por exemplo, estender uma roupa, que seria algo simples para todos nós. Só pegar a roupa e jogar no varal, né? Estender no varal e colocar. Para essa pessoa não seria assim. Ela vai separar por se é calça, se é bermuda, se é saia, se é blusa, se é sutiã, enfim, ela vai separar roupas. Cada roupa precisa estar colocada de um jeito e ela vai também, vai por cores, vai separar por cores. E, gente, são muitas coisinhas, tá? Então, ela me mandou uma foto do varal dela. A gente está fazendo um trabalho e ela me mandou essa foto falando que ela... Olha aí, Josi, meu varal, eu consegui colocar as roupas espalhadas, né? Misturadas, mistura de cores, coisa que ela não conseguia antes, que era algo... Pra gente parece leve, mas para ela não. E ela me sugeriu esse tema, como tornar a vida mais leve, já que eu já faço um acompanhamento com ela e tem surtido vários frutos. Não é fácil, tá? Uma pessoa que tem transtorno de personalidade se desapegar das listas infindáveis e do controle. Ela começa a ter esse controle tanto sobre ela, sobre a vida dela, como quer para as outras pessoas. Ela tem muita dificuldade também de delegar, porque é do jeito dela que tem que ser feito. Acaba não terminando as coisas também, porque existe todo um método para fazer, né? E aí isso demanda muito tempo. Se vai estudar uma matéria,
não consegue estudar aquilo que é específico. Vai ter que estudar primeiro algo que é antes disso, algo que é antes, sempre tem algo que é antes, algo que antecede tudo aquilo, até que a pessoa consiga, depois de estudar tudo aquilo, estudar aquilo que ela quer, já passou o tempo, e aí, enfim. Então, é muito desastroso, atormentador, eu diria. Então, quando ela mandou a foto do varal, eu compartilhei com as minhas filhas e disse, olha só, algo que parece muito simples pra gente, mas não é simples para essa pessoa. E ela está muito feliz por ter conseguido. Isso para ela foi um grande passo. Vocês não têm ideia. E hoje, vocês vão entender aí, né? Já falei um pouquinho sobre o que é esse transtorno, só para a gente compreender que a vida pode ser mais leve. A gente coloca muita dificuldade na nossa vida. Elias Barata, que legal te ver aqui. Zilmar, muito obrigada. Então, a vida pode ser mais leve. A gente coloca muitas coisas, muitas dificuldades na vida para coisas simples. A gente atormenta a nossa vida com coisas simples. Deveriam pelo menos ser simples. E hoje uma outra pessoa, que já foi minha cliente, ela me mandou também um trecho dizendo assim, Josi, queria te fazer uma pergunta. E eu disse, diga. E ela colocou lá que eu estou namorando há um determinado tempo com uma pessoa e ele me falou que logo que a gente iniciou, ele não gostava de mim, mas como eu fui lá atrás dele e tal, né, enfim... ele acabou ficando, mas só que agora ele disse que o que ele sente é verdadeiro. E isso pesou. Foi a palavra que ela usou, assim mesmo no final. E isso pesou. Aí eu perguntei, e qual era a pergunta? Aí ela diz assim, é normal alguém iniciar, ficar com alguém sem gostar e depois gostar? E aí eu falei várias coisas sobre isso. Claro, isso é super normal, se alguém tiver essa questão aí, isso é super normal. Mas olha só, uma coisa que eu falei para ela disse, não, mas para mim está sendo muito difícil digerir tudo isso. Nós trazemos um peso para as coisas, gente. Vamos pensar. Os pensamentos que ela estava tendo em relação a isso são completamente disfuncionais. Por quê? Ela pensa assim, tipo, ele só ficou comigo porque eu ia atrás dele. Então ele nunca gostou realmente de mim. Então, se ele estava mentindo antes, ele pode estar mentindo agora. E aí as pessoas trazem questões pesadas para elas e ficam remoendo tudo aquilo, fantasiando, criando uma série de situações. E aí eu perguntei, mas vem cá, você prestou atenção que ele disse assim, e eu sei que o que eu sinto agora é de verdade. Você já olhou para isso em algum momento? Então, por que a gente consegue ir com muita facilidade olhar para as coisas que pesam, para as coisas que nos destroem? E a nossa mente, ela tem uma facilidade de desfuncionar as coisas por completo, que nos detonam, nos deixam mal. A gente tem uma facilidade muito grande de ver as coisas de forma muito negativa e pesada. Por que não pensar assim, bem, se começou não gostando e agora diz que está gostando, pelo menos ele agora viu que eu sou uma pessoa que mereço o carinho dele, que mereço o amor, sou uma pessoa que mereço ser amada. Se ele não sabia disso antes, ele sabe disso agora. Por que a gente não faz isso? Então a gente traz um peso pra gente, para toda e qualquer questão. Se vocês quiserem colocar algumas questõezinhas aí como exemplo, pode colocar, a gente comenta aqui na live, tá? O tempo que a gente tem, olha, a gente já tá em 15 minutos de live. Eu queria falar uma coisinha pra vocês aqui no meio da live. Eu hoje disse assim, bem, já que é pra ser mais leve, primeiro pensei, vou amarrar os cabelos. É isso aí, olha, a Yasmin tá dizendo, a gente adora se sabotar, verdade. Outra questão que eu fiz hoje, que tem a ver, com o tema. Como eu tinha que ficar em casa, eu disse, eu tenho que comprar uns vestidos, porque eu amo estar de vestido em casa, gente. Eu adoro estar de vestido, eu gosto à vontade. Natal, bem-vindo. Edilma Gonçalves, minha querida, bem-vindos. E eu saí para comprar uns vestidos. Quando eu cheguei para comprar, a moça me mostrou um monte de vestido e disse, não quero nada que grude em mim, eu quero uma coisa bem solta. Ela disse, tem esse aqui, seu vestido bem grande. Aí eu disse, eu vou levar. Peguei, comprei o vestido e comprei um cinto, que eu acho que não dá para ver aí, mas é desses largos.
e vim para casa. E agora, quando eu falei, bem, já que eu vou falar disso, que precisa ser, porque tem que ser pesado, tem que ser leve, eu vou estar com o vestidinho que eu comprei para usar em casa e vou colocar meu cinto, amarrar o cabelo, colocar um brinco legal. Não precisa ser pesado, pode ser leve. Pode ser leve. É a gente que coloca muitas coisas na cabeça da gente. Gente, cuidado. Cuidado. Não fique remoendo coisas. Porque você fica remoendo ali na sua cabeça tanta coisa. E no final, você adoece. Você adoece. Não faça isso com você. Não precisa. E eu trouxe aqui algumas dicas, mas algumas escolhas que nós podemos fazer para que a gente possa tornar a vida mais leve. Eu trouxe. Mas antes disso, eu queria. Eu não sei o que está acontecendo com o Facebook. Está estranho para mim. Eu não consigo ver o comentário das pessoas, são muito poucos. Joel Góes, boa noite. Que bom te ver aqui. E, de repente, alguém pudesse sinalizar para mim no Facebook se está ouvindo, se está saindo alguma coisa. Ou se saísse do Facebook, Facebook entrasse no Instagram. Porque no Facebook quase eu não vejo o comentário. Quando termina a live, tá cheio de comentário. Eu não consigo responder. Ok? Mas se está tudo bem aí, sinalizem para mim. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa. E se vocês tiverem alguma questão que vocês veem como algo pesado, pode colocar aí, tá bom, gente? E aí eu vou colocar aqui as escolhas que nós podemos fazer. Professora Ana Tereza, gratidão! Que bom lhe ver aqui. Que bom, que maravilha. Um privilégio lhe ter aqui. Então agora eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz algumas anotações aqui, olha. Escrevendo mesmo, porque eu tô em casa, impressora, tá tudo lá no trabalho. Não vou lá, gente, vou escrever. E sair escrevendo, eu acho que também é um exercício legal pra gente. Então, algumas escolhas que nós podemos fazer para tornar a vida mais leve, tá? Lembrando que tudo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu penso, eu sinto. Se você começa a colocar na sua cabeça que algo vai dar errado, que algo não é para você, que só dá certo com o outro, que fulano não merece isso, não merece aquilo. Olha, a Norma saiu do Facebook, veio pro Instagram e disse: no Instagram está melhor mesmo. Eu não sei o que está acontecendo com o meu Face, mas está caindo a conexão. Bem, aqui para mim tá tranquilo. Eu não sei, enfim. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui pra gente comentar, ok? A primeira coisa que eu coloquei pra gente comentar foi: não leve a vida tão a sério. Não leve a vida tão a sério, gente. E eu não tô falando com isso que você tem que ser um irresponsável. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas, olha, a gente não precisa estar sempre certo. A gente pode errar. Não precisa ser pesado, né? Não é obrigado ter certeza de tudo. A gente não precisa disso, gente. Porque quando eu falo, eu tenho que ser uma autoridade. Eu falo e as pessoas acreditam nisso. E a gente erra, a gente é humano. Tem psicólogo que erra. Tem profissional que erra. E é normal, não precisa ter peso. Não precisa ter peso. O Caleb está prestando atenção, a Raquel está falando. Ai, gratidão, Caleb. Gratidão. Então não precisa ser pesado, tá? A gente pode levar assim a vida de uma forma que a gente não leve ela tão a sério. Leve com compromisso, com responsabilidade, mas nada que nos prenda tanto a alguns padrões onde a gente tem que estar sempre certo, a gente não pode errar. Tem pessoas que você conversa, a pessoa faz uma afirmação, você diz: não, mas não é bem assim, né? Porque, olha, pronto. Não pode. Meu mundo caiu. Se a pessoa não pode, ela se sente desmerecida, desprestigiada, ela tem que ter razão o tempo todo, ela tem que estar certa, ela sai atravessando no meio de todo mundo, porque ela tem que gritar aos 4 cantos que ela está certa. Gente, não precisa ter esse peso. Não precisamos ser
duros o tempo todo, é isso? Saiu dutos. Duros, obrigada. Não precisamos ser duros o tempo todo. Tatiana, Sofia, gratidão, saudade de você. Então, não leve a vida tão a sério. Não se cobre tanto. Nós somos humanos, gente, a gente vai errar. A gente vai errar. Tá tudo bem. Ria dos seus erros. Um cliente meu me trouxe como demanda a timidez extrema. Então, não conseguia se relacionar com ninguém, não conseguia conversar, falar, enfim. E durante esse processo, ele começou a perceber que ele não conseguia fazer isso porque antes de fazer qualquer coisa, ele fazia todo um planejamento mental. Que ele tinha que sorrir, ele tinha que falar, ele tinha que se mexer, ele tinha que fazer isso. Eram tantos passinhos que ele não tinha como fazer tudo aquilo. Imagina sempre que eu tivesse que falar com alguém, eu tivesse que planejar tudo. Não, peraí, agora eu vou fazer isso. Gente, a gente vai apagar, a gente vai ter um branco. E era o que acontecia com ele. Então ele tinha tremedeiras, ele tinha um branco, um esquecimento. Aí ele achava que estava passando vergonha. Boa noite, Ruth. Olha, Facebook começou aqui a aparecer os textos que as pessoas estão escrevendo. Obrigada, tá? Lígia, bem-vinda. Então, ele não conseguia. Então, a gente começou a trabalhar desde um simples oi. E ele não conseguia dar. Então, começamos em uma semana, ele tinha que dar um simples algumas outras estratégias, começamos a usar algumas outras estratégias. Pronto, ele está mais solto, ele está mais leve. Ele lê, minha linda. Ele está mais leve, ele está mais solto. Ele consegue falar com as pessoas, ele consegue sorrir. Ele é simplesmente extremamente sisudo, né? E não precisa ser pesado, pode ser leve, por que não? E por que você não pode errar? Se eu mesma erro aqui, digo, opa, não era isso que eu queria falar, vamos retomar, calma. Gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Então não leve a vida tão a sério, tá? Não há necessidade de definir todos os caminhos que você precisa fazer na vida toda. Precisa, calma. Vamos fazer pelo menos esse mês ou essa semana, que é o que a gente faz muito em terapia. Uma semana de cada vez, um dia de cada vez. Eu já utilizei a estratégia do só por hoje com uma cliente minha e foi super de boa. Ela não conseguia fazer ela queria desenvolver um determinado comportamento. E aí a gente começou só por hoje. E ela começou. E olha, depois normalizou, habituou. Então, na habituação. Então, não precisa ser pesado. Não precisa, pode ser leve. Você não precisa saber tudo. Não precisa. Tá? Outro dia eu estava um pouco entristecida. E alguém disse assim, não é bom que tu estejas assim, né? Porque tu é psicóloga. Aí já viu, né? Eu disse, antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano. Por que precisa ser pesado? Precisa ser pesado. Vamos sair daqui compreendendo isso. Antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. A gente precisa se aceitar como a gente é. Nem tudo está perfeito, bonito. Não é um mar de rosa para mim, não é para você. Eu tenho certeza disso. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos limites. Todos nós. Mas nem por isso precisa ser tão pesado. Pode ser leve, né? Alguma outra coisa que eu coloquei? Uma coisa importante. Ainda estou falando de que a vida não precisa ser levada tão a sério, tá? São tópicozinhos que eu coloquei. Eu coloquei assim, o mundo não vai parar se você, de vez em quando, resolver dar uma pausa. Gente, nada vai parar se você resolver dar uma pausa. Nada. A Norma disse, é verdade. As pessoas nos rotulam sempre por qualquer coisa. Mas eu vou me basear no que tu estás falando e vou falar outra coisa em relação a isso, tá? Que é o seguinte. Quando alguém me coloca um rótulo, quando alguém fala algo pra mim, isso pra mim parece ser assertivo. Por quê? Será que eu me vejo daquele jeito? Como é pra mim quando alguém me rotula de alguma coisa?
Será que isso está sendo validado por mim? Será que lá dentro de mim eu me vejo dessa forma? É bom a gente pensar nessas coisas, porque muito do que a gente vê fora está aqui dentro. Às vezes, deixa eu ver como é que eu fico sem óculos. Uma gata do mesmo jeito, gente, me acho linda mesmo, é isso. Então, às vezes, nós temos algumas crenças sobre nós. Acreditamos que nós somos isso, aquilo e tal, tal. A gente é ou muito ou menos, enfim. A gente se coloca em algum lugar. Se é algo ruim, quando a gente vê alguém, quando a gente olha para alguém, a gente percebe isso que nós sentimos como se fosse a percepção das pessoas sobre nós. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Sempre ficar atento. Isso é meu, isso é do outro. Vamos ver o que a Yasmin falou. Ela disse assim: uma coisa que tenho aprendido com você é que a gente precisa se importar sobre as nossas necessidades. Tantas pessoas dependem de nós que às vezes esmorecer parece um erro. Mas não precisa ser perfeito, né? Não precisa ser perfeito. A gente pode dizer para o outro que a gente também cansa. A gente pode dizer para o outro que a gente precisa de um tempo para a gente, né? Aí ela continua dizendo, quando na verdade precisamos abraçar a nossa criança, o nosso eu criança, acalentar para assim fortalecer os outros. Perfeito, tá falando da criança interior. Yasmin fez o dever de casa, hein, Yasmin? Não precisa ser pesado, né, Yasmin? Pode ser leve. Outra coisa que eu coloquei aqui como segundo, o primeiro ponto foi não leve a vida tão a sério, né? Legal. E a gente falou do quê? A gente não é obrigado a ter certeza de tudo, não precisa estar sempre certo. Não há necessidade de definir todos os caminhos da minha vida agora. Não há necessidade disso, não precisa dessa pressão, não precisa ser tão pesado. E a gente também pode parar, porque o mundo não vai parar se a gente de vez em quando dá uma paradinha para olhar pra gente, né? Segundo ponto que eu vou colocar aqui para vocês não faça tantas coisas se você não faça tanta coisa. É isso mesmo. Não faça tanta coisa. Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, não é? Eu fico me perguntando. Teve um tempo na minha vida que as pessoas chegavam para mim e diziam assim, menina, como é que tu aguenta? Como é que tu consegue? E eu me sentia o máximo quando eu ouvia isso. Nossa, eu dizia, não, a gente vai dando jeito, né? Eu não tinha tempo para nada. Para nada. Vivia sobrecarregada, mal, mas o sorrisão bem aqui. E quando as pessoas me falavam isso, e agora tinha pessoas que eram mais observadoras e diziam assim, cuidado, calma, olha só, não precisa ser assim. Mas eu não entendia isso, não. Só que o processo terapêutico é maravilhoso, né? E ele me fez perceber que, na verdade, eu não queria encontrar comigo, que era muito difícil para mim ter que parar. Porque sempre que eu parasse, eu ia entrar em contato com um único ser humano, que era eu mesma. E eu não ia conseguir lidar com as minhas demandas. As demandas eram cruas, duras, insalubres. Então eu não conseguia lidar com nada disso. Para mim era mais fácil viver ocupada, viver correndo, né? Viver em sobressaltos. Porque aí eu não parava nunca para olhar para mim. Até que eu tive que parar. E o impacto de tudo isso me causou um dano terrível. Muita tristeza. Michele, bem-vinda. Elizabeth, professora, gratidão. Elizabeth Carnevale, muito obrigada por estar aqui. Uma psicóloga muito conceituada, muito obrigada. Francisca, muito obrigada. Então, eu fui parada, eu não parei, eu fui parada. E aí foi terrível passar por todo esse processo de dor, mas foi extremamente importante. Então, não precisa ser pesado, pode ser leve. De que forma? Olha o que eu coloquei aqui no segundo. Não faça tantas coisas. Se você é uma dessas pessoas que faz 1000 coisas, comece a observar por que você faz tantas coisas. Por quê? Será que não é porque você não quer parar um tempinho para se ver? Para se olhar, para olhar as suas demandas?
para olhar as suas situações, para olhar o que está acontecendo na sua vida, né? Se você tem, eu coloquei, obrigações demais ou pouco ou nenhum tempo para aquilo que faz você apenas se divertir, apenas fazer algo por prazer, a vida vai se tornar enfadonha, pesada, vai se tornar sem sentido. Então, faça um pouco daquilo que você gosta, olhe um pouco para você, isso é importante, olhe para você. Quando você investe no que te faz bem, quanto você investe no que te faz bem? Quando você olha para você, para as suas necessidades. Lídia, gratidão, boa noite. Quando você faz isso? Quando você olha para você de verdade. Olha, a gente está no tempo de quarentena e mesmo assim tem muitas pessoas que estão para enlouquecer. Estão tendo aquele tempo que elas nunca queriam ter. Porque nesse tempo elas vão ter que encontrar com elas, entende? Quando a gente olha pra gente, quando a gente se olha, a gente encontra um ser humano que precisa de ajustes, mas que também precisa de acolhimento. Porque todos nós precisamos de ajuste, mas nós precisamos nos acolher. Às vezes a gente tem tanta facilidade de acolher o outro, de abraçar, de se importar. E quando é que a gente se acolhe? Quando é que a gente aceita quem a gente é, com limitações, com erros? Gente, nós não vamos agradar todo mundo. Isso é fato. Nem todas as pessoas vão gostar da gente. A Ruth disse o seguinte: está sempre certo, é um caminho que andamos com uma saca de cimento nas costas. Está errado, faz parte da nossa natureza, pois nunca sabemos de tudo. Espera aí, que a mensagem não veio toda, deixa eu colocar aqui. Isso se torna pior quando aparece outra pessoa que também tem uma saca de cimento e quer carregar a nossa também, tirando a nossa razão, querendo estar certo. Eita, é complicado, hein, Ruth? É complicado. É verdade. Rejane, bem-vinda. Carol, bem-vinda. E o terceiro ponto que eu coloquei... Gente, eu só coloquei 7 pontos, tá? 7 pontos vai dar pra gente finalizar aqui. Quem quiser... O terceiro ponto que eu coloquei é vá com calma. Vá com calma. Pare de correr e fazer tudo com pressa. Diminui, desacelere. Desacelere. Eu ainda há pouco comentei, né? Tem pessoas que esse período em casa está sendo um inferno. Que as pessoas estão tendo um tempo que elas não queriam ter. E elas não conseguem nem desacelerar, nem nesse momento. Então a gente precisa desacelerar. A gente precisa parar um pouco para olhar para a gente e com mais calma, né? Parar um pouco te traz uma sensação ruim? Pensa aí. Você é do tipo que se você tiver que parar um pouco para descansar, se tiver que parar um pouco para fazer algo que você gosta, você se sente mal? Cuidado! Isso pode estar alinhado, isso pode ter a ver com a sua baixa autoestima. Com o seu comportamento passivo. Você pode só olhar para o outro. Você pode olhar para o outro da seguinte forma: ele merece ser valorizado, ele merece ser amado, ele merece, e você nada. Entende? Então, nesse momento, cuidado, olhe para você e perceba se para você seria muito melhor estar fazendo algo por alguém do que por você mesmo. Não é que você não deva fazer por ninguém, mas você nunca deve ser sua última prioridade. Você deve ser, aliás, última prioridade não existe, né? Você deve ser a sua prioridade. Outro dia eu estava conversando com uma amiga aqui, eu perguntei para ela, me fala aí algumas coisas, o que é que tu mais gosta na tua vida? Ela começou a falar, eu gosto disso, gosto daquilo. Depois ela disse, quer mais? Ela ainda perguntou pra mim, quer mais? Falei, não, você é que sabe. Aí quando ela disse, não, acho que é só isso. Eu falei assim, e quanto tempo você acha que você ia demorar até que você colocasse o seu nome nessa lista? Aí ela ficou me olhando, égua, cara. Ela disse, égua, cara, eu acho que eu nunca ia fazer isso. Pois é, eu acabei de perguntar pra ti o que tu mais gosta na tua vida. E você está me dizendo que talvez nem falasse sobre você. Entende?
Calma. Vamos com calma. As coisas se resolvem, gente. As coisas se resolvem. Às vezes a gente fica muito assoberbado, atropela a própria vida, nossa e das pessoas. Com esse potencial de aceleração que nós temos, que tudo tem que ser feito rápido e do nosso jeito, que ainda é pior. A Norma disse também, nessa quarentena eu me vi assim. Me desacelerou, me fez mais pensativa e descobri que posso ir mais além na minha vida familiar, na minha carreira. Me dou mais importância, me permito dormir o quanto quero e trabalhar com calma. Perfeito, perfeito, não precisa ser pesado, pode ser leve. A terceira, vamos na quarta? Fique mais tempo ao lado de quem te faz bem, de quem te faz rir. Fique ao lado de pessoas que te fazem bem. Gente, o sorriso é maravilhoso. Se eu fosse perguntar para vocês o seguinte, olha aqui. Nas suas melhores lembranças, nos momentos mais importantes da sua vida, você estava sozinho? Respondam aí. Se nas suas melhores lembranças, sempre que alguém diz assim, cara, lembra do momento bom na tua vida? Nas suas melhores lembranças, nesses momentos, você estava sozinho? Respondam aí, se vocês estavam sozinhos nesses momentos das suas... Digam aí, se vocês estavam sozinhos, quando vocês lembram de algo muito bom que aconteceu com vocês, quando vocês lembram de uma lembrança muito boa, vocês estavam sozinhos? Pensem aí. A Michelle já disse aqui que não. Gente, eu tô achando meio apagadinha essa minha tela. Isso aqui melhora. Eu acho que melhorou um pouquinho, né? Que tava muito... Pô, só agora que eu fiz isso. Ok? Melhorou? Ok. Não. Interessante, né? Isso não faz a gente pensar? Silvio, meu amigo, grande empresário aí na área da educação, gratidão. A Michelle disse, estava sempre acompanhada do meu esposo ou dos meus filhos. Perfeito, perfeito. Então, gente, fique mais tempo ao lado de quem te faz bem, de quem te faz feliz, porque as suas maiores lembranças e melhores lembranças, você nunca vai estar sozinho. Você vai estar do lado de pessoas que te fizeram bem, que te fizeram sorrir, que te fizeram, enfim, te sentir satisfeito. Então, sempre procure estar do lado de quem te faz sorrir. A vida é muito melhor na companhia de quem faz a gente rir, de quem faz a gente se sentir bem. A Yasmin disse, Josi, tá tudo ótimo, você é maravilhosa. Ai, Yasmin, olha, tu torna... Vocês, claro, com os comentários de vocês, muito obrigado. Olha, a Lígia também respondeu que não estava só, isso mesmo. Isso mesmo. A Ruth disse, sempre acompanhada, isso mesmo. Aqui a Norma disse, na maioria das vezes sim, outras não. Ou da família, sim, é isso mesmo. Então, mais leve, sorrindo. Aí a Regiane disse, Josi, você é ótima, ótimas são vocês, meus amores. Não precisa ser pesado, gente, pode ser mais leve. A vida, ela tem que ser vivida de uma forma mais prazerosa. Mas entendam que a gente, somos nós que vamos pintar isso. Olha, hoje eu falei pro meu cliente, vamos pensar. Tem uma... A sua risada é ótima. Eu adoro também a minha risada. Olha, não tem aquele ditado que diz assim, você está linda, obrigada. Tem um ditado que diz assim... o mundo é da cor que a gente pinta. E isso faz muito sentido. Tá, pensando agora nesse ponto que eu falei, né? Fique do lado de pessoas que façam você sorrir. Se você vive no meio de pessoas as quais você enxerga, presta atenção, as quais você enxerga como pessoas ruins, pessimistas, mal amadas... Enfim, quando vocês olham para as pessoas com quem vocês convivem, vocês veem defeitos, como vai ser a sensação de estar ali?
Como vai ser o mundo para vocês? Vai ser horrível. Mas quando você está do lado de pessoas que você, não estou falando das pessoas, estou falando de você. Quando você olha para essas pessoas e você vê nelas potencial, você vê nelas a criatividade, habilidades, carinho, afeto, você vê nelas coisas boas, os teus sentimentos sobre a vida serão como? De prazer e de satisfação. Então, gente, o mundo é da cor que a gente pinta. É você mentalmente que pinta esse mundo, porque você, dentro de você, faz toda a tua pintura sobre quem são os teus pais, quem são os teus filhos, quem é o teu esposo, quem é a tua esposa, quem são os teus amigos. É você que faz isso. E você vai sentir algo em relação a isso. A Yasmin disse: eu amo essa risada, pensa na leveza. A Carol disse, é contagiante. Opa, tem que ser leve, gente. Tem que ser leve. Então, fique perto de pessoas que sorriem com facilidade. Fique perto de gente que consegue tirar o melhor de você, não o pior. Perto de pessoas que conseguem te valorizar, te abraçar e te aceitar como você é. Pessoas que você não precisa ficar justificando. Ai, eu nem vou falar tal coisa porque eu vou ter que dizer, não, sabe por que eu fiz isso? Gente, fica perto de gente que te acolhe, que te ama, que te aceita, que gosta de você como você é. Ninguém é perfeito. É isso com você também. Ai, eu preciso ser a melhor pessoa do mundo, eu preciso... Não, eu vou errar, porque eu sou humana. Eu vou errar. Não precisa ser pesado. Pode ser leve. Ok? Daniel, fisioterapeuta maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui. A quinta agora, tá? A quinta nós podemos fazer para... Pense menos em catástrofes, coisas ruins e situações difíceis. Porque nós somos tendenciosos a pensar sempre no pior, a pensar sempre no que é ruim. A gente tem uma grande dificuldade de ver algo bom nas pessoas, de ver algo bom nas situações. Mas olha, eu vou falar um pouquinho da sombra. Por exemplo, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de ver algo bom em alguém porque aquilo está mexendo com a gente, está nos atravessando. É como se a gente não se gostasse tanto. E quando a gente olha para o outro e vê que ele é muito bom em algo, de repente você pode dizer assim, não vou fazer um elogio. É como se você estivesse, em vez de fazendo um elogio, você estivesse falando para você que você não é tão bom. Compreende? Então é muito importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Porque às vezes a gente vai dizer, fulano é antipático, eu não gosto dele ou não gosto dela. Não, tu já viu fulano? A gente coloca tantas dificuldades, tantas debilidades, tantas limitações, tantos defeitos, que é justamente para a gente poder se sentir bem. Então o problema não está lá no outro não, está em nós mesmos. A gente tem que buscar se conhecer. Então por que a gente está achando que o outro é isso ou que o outro é aquilo? A gente tem que essas coisas, porque a gente está falando muito da gente. Olha, psicólogo é danado, viu? A pessoa chega, porque fulano, não sei o quê, porque a mamãe, porque o papai, porque o tio, porque a vovó. E a pessoa tá falando do outro pra ela, né? Porque o psicólogo ele tá falando dele o tempo todo. Ok? Então, pensar menos em tragédias, em catástrofes, em coisas ruins, em situações difíceis. Procurar cultivar... Na verdade, se você procura cultivar esses hábitos de ficar remoendo situações que já aconteceram, olha, fulana fez isso, fulana fez aquilo, sabe aqueles textinhos, aqueles diálogos infindáveis que nós temos, muitas vezes na nossa mente? Eu devia ter falado isso. Eu devia ter dito era tal coisa. Fulano sabe o que devia acontecer? E tu fica ali na tua cabeça com vários diálogos, tu e tu, falando várias coisas e fica te sentindo mal com aquilo, tu sente raiva, tu sente nojo, tu sente ódio, tu sente insatisfação, tu sente uma inquietação, tu te sente improdutivo, tu te sente incapaz. Então, gente, pare, respira. Se fulano tá errado e você acha que ele tá errado, ele
Ele vai ver um dia o erro dele, já que não depende de você. Cuide de você, olhe para você, deixe o fulaninho lá. Tá? Não se envolva em situações também que você vai lá para querer mostrar que você consegue ser assertivo. Sempre que você quer fazer alguma coisa para mostrar para alguém, pense muito bem no seu autoamor, na sua valia, na sua autoestima, tá? Porque se você precisa provar isso para alguém, cuidado, sinalzinho de alerta aí. Vem procurar um profissional para conversar, para trabalhar autoconhecimento. Yasmin disse, égua, faz muito sentido, como sempre coberta de razão. E a Carol, essas unhas bonitas. Gente, cortei todas as minhas unhas, todas, eu cortei todas. Porque disseram que, porque unha também pega não sei o que e tal. Enfim, fui lá, atorei todas as unhas, fiz, tá aqui, daqui a pouco cresce. Rejane disse, perfeito, Josi, você tem razão, como sempre, tudo realmente faz sentido. Gratidão. Walter, Marinete, Welson, Edivan, deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei. Boa noite a todos. Então, cultivar esses hábitos, esses diálogos não vão te fazer bem. Liberte-se disso. Liberte-se. Quando você estiver pensando essas coisas, estiverem lá, lembrem, o mundo é da cor que a gente pinta e a gente pinta esse mundo de acordo com a nossa mentalidade. Se você vive com esses pensamentos catastróficos ou pensando sobre algo ou alguém ou uma situação de forma negativa, isso não vai te fazer bem. Você vai adoecer. Então, quando você estiver assim, sabe, imagina um balão. E você está colocando tudo isso dentro. Tudo dentro. Tudo. Todas essas palavras, esses diálogos, essas pessoas, essas situações, você vai colocar naquele balão. Você vai amarrar esse balão e deixar ele embora. E ele vai embora. E aí ele vai levando todo o peso, vai deixando a leveza. Vai embora. Não precisa ser pesado, pode ser leve. Tem coisas que a gente se preocupa demais e não é da nossa conta, na realidade. Ok? A Ruth disse o seguinte, essa live já melhorou muito minha noite, obrigada, você realmente é uma linda, principalmente por dentro, que é para a parte mais importante. Muito obrigada, minha querida, obrigada a todos vocês. Olha, interessante, ontem eu não pude fazer a live, antes eu ficava muito pesada, eu disse, meu pai, já não fiz a live, já é segunda-feira, depois eu disse, mas eu não vou falar sobre isso, pode ser leve? Peraí, fui lá no Instagram, no Stories e coloquei, gente, hoje não dá, eu acabei de chegar, eu tô cansada, não vai dar pra arrumar, e, enfim, não dá, já tinha perdido aquela sensação de sentar aqui, falar à vontade, então não dá. E aí, hoje estamos aqui, não é isso? E o nosso sexto ponto, nossa sexta escolha que nós podemos fazer para ter a vida mais leve, diz assim, pare de lamentar e agradeça. Tá perto de terminar, viu? Já vamos para a sétima. Pare de lamentar e agradeça. Bem, eu sei que nem tudo está como você gostaria. Nem para você, nem para mim. Nem tudo está como você gostaria. O Walter de Rocha, essa live é de marcha. Obrigada. Então, nem tudo está como nós queríamos que estivesse. Mas, falando sério, você acha que lamentando, né, se queixando de alguma coisa vai melhorar? A gente precisa desenvolver o hábito da gratidão. Eu não contei para vocês sobre a minha cliente, né, que tem um possível diagnóstico de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e das dificuldades que ela tem com coisas simples. Por exemplo, estender uma roupa no varal como a gente estende, ela não, ela era toda metódica, precisava ser cor com cor, peça com peça, se é bermuda, é só bermuda, enfim. E aí ontem ela me mandou uma foto me mostrando o varal todo colorido, dizendo, Josi, consegui colocar, e a alegria dela por algo que é tão simples pra gente, pra maioria de nós, é claro, pra ela tinha muita dificuldade. E eu usei essa história, levei, com a permissão dela, é claro, levei para o meu grupo de gestão mental, só que eu disse para eles, vou abrir o grupo, não é para comentar a situação, mesmo porque ali ninguém é especialista em transtorno de personalidade, a não ser eu, né? Pelo menos espera-se que a psicóloga saiba alguma coisa sobre isso. Então, eu falei assim, o que nós vamos fazer hoje é utilizar
isso como base para falar sobre gratidão. Fala sobre as coisas simples pelas quais você é grato. Como ela estava sendo simples por poder estender as roupas no varal misturadas, cores misturadas. Isso foi para ela um ganho muito grande. Vocês têm noção? Ela estudar o material dela. E no ponto do material, você tem que ficar horas e horas buscando outros materiais antecedentes a esse, para poder fazer como se fosse uma linha cronológica de tudo. Gente, isso é muito pesado para ela. E ela conseguir fazer isso foi maravilhoso. Então, olha, lamentações, pare de lamentar e agradeça. Agradeça. Existem muitas coisas, mesmo em meio a essa pandemia e quarentena acontecendo, que são maravilhosas, né? Pessoas que não tinham tempo de se olhar, de conversar, estão tendo agora, né? Pessoas que não conseguiam há muito tempo estar com os filhos, contar uma história, brincar. Tem muita gente conseguindo viver coisas que não conseguia antes. E as pessoas se aproximaram muito mais, né? Raika, Carla, bem-vinda. Deixa eu ver o que a Norma disse. A Carol disse, perfeito. A Regiane disse, perfeito, Josi, você tem razão, como sempre. Tudo realmente faz sentido. A Norma disse, hoje já consigo ver isso, Josi. Quando eu fico querendo remoer as coisas ou pessoas, eu me imagino com um coração cheio de mágoas e consigo repensar sobre como isso pode me fazer mal. Perfeito, é isso aí. É isso aí. E a gente poder trabalhar a gratidão, né? Ser grato por tudo. Ser grato pelas oportunidades que nós temos. Gratidão é essencial. Não espere que alguém te faça algo para você ser grato. Não espere que coisas boas aconteçam na sua vida para que você seja grato. Seja grato por essas coisas, sim. Inclusive pelas pessoas que te fazem o bem. Mas também seja grato pelas coisas que não vêm com tanta facilidade. Seja Marisa, bem-vinda. Seja grato pelas pessoas que surgem na sua vida para algum aprendizado. Seja grato pelas situações que você vive, que nem sempre são fáceis. Nossa, seja grato, gente. Seja grato. Gratidão gera uma energia tamanha que é capaz de afetar não só a nossa vida, como a vida das pessoas que vivem à nossa volta. Sejam gratos. Gratidão faz com que a gente se motive mais, faz com que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida. Existem muitos artigos sobre gratidão na internet. Busquem esses artigos, principalmente em sites científicos. Ciência mesmo, neurociência principalmente, falando sobre os benefícios da gratidão. Então, a gente tem muito mais benefícios sendo grato do que se lamentando. Sendo que lamentação não vai trazer nada de bom, não. É melhor ver algo bom, né? Porque com tudo que acontece, traz um aprendizado. Busque saber, busque olhar para esse aprendizado, para o que isso quer te ensinar. Wilden, bem-vindo, bem-vindo. Então, não deixe passar a oportunidade de ser feliz hoje. Seja grato hoje. Eu tenho sempre 2 perguntas que eu dou para alguns clientes, claro, para trabalhar algumas coisas, não é para todo cliente, né? Régua, nunca mais a vi. Ele falou, olha só, tá tendo a oportunidade de ver agora, meu amigo. Eduarda Vietas, boa noite. Então, opa, pela primeira vez agora eu perdi um pouquinho do que eu estava falando. Fui responder aqui, isso ainda não tinha acontecido agora nessa live, porque sempre acontece, né? Normal. A live não precisa ser pesado, né? Como é que a vida pode ser mais leve? Então não precisa ser pesado, pode ser leve. Enfim, eu vou lembrar daqui a pouco. Vamos continuar aqui com as nossas escolhas, né? O que a gente pode escolher para ter a vida mais leve? Deixa eu colocar essa luzinha bem aqui. Lembrei. Olha só como é legal. 2 perguntas que eu falo para os meus clientes. A primeira, por que valeu? Para eles responderem sempre no final da noite. Sempre no final da noite. Então, a primeira pergunta, por que valeu a pena viver o dia de hoje? Então, escrevam aí se vocês quiserem e façam isso aí durante um mês. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Mas não é coisas, gente, genéricas. Tipo, hoje valeu a pena porque eu tenho vida, porque eu tenho saúde. Isso é legal ser grato.
ótimo. Seja grato pela vida, pela saúde, pelos seus filhos, pela sua família. Tudo isso faz parte. Mas eu queria que vocês buscassem, como eu falo para meus clientes, a gratidão de detalhes, de coisas específicas. E hoje uma pessoa colocou assim no grupo: eu sou grata por hoje ter conversado com a minha neta online. Eu estava com tanta saudade dela. Você compreende que existem coisas pelas quais você pode ser grata, que estão acontecendo, que são simples. Agradeça pela simplicidade da vida, por coisas que acontecem na sua vida em específico. Claro, é importante o genérico, a vida, a saúde, os filhos, a família, isso é excelente. Mas você pode também ser grato por uma live como essa. Gratidão. Eu sou grata por ter a oportunidade de ter pessoas que estão aqui até agora me ouvindo. Eu sou muito grata por isso. Talvez eu não tenha aí milhões de pessoas, mas eu sei que para essas pessoas que estão aqui até agora, com certeza isso faz sentido. Com certeza essas pessoas que vêm todas as segundas, excepcionalmente hoje foi terça, mas vem me acompanhando, vem acompanhando o meu trabalho, conhece o meu profissionalismo, a minha seriedade. Eu tenho certeza que para essas pessoas, essa live faz a diferença. Então eu sou grata por isso. Então sejam gratos por pequenas coisas, por detalhes, tá? Vamos para o último. Nós já vamos chegar aqui às 9. Gente, passa muito rápido. O último aspecto, né, que nós podemos olhar para que a vida não seja tão pesada. A Norma disse: Josi, eu tenho uma dúvida. Como vocês que são psicólogas conseguem digerir e não se envolver psicologicamente com os problemas das pessoas? Olha, eu não vou ter uma... Eu não sei, eu não vou ter uma lista de bolo para te falar, como uma receita de bolo para te falar sobre isso. Eu acho que isso é um medo que nós temos quando a gente está na academia, mas com o tempo tudo vai ficando mais leve mesmo. Mesmo que a gente se preocupe com os clientes, com cada cliente é uma história, gente. Cada cliente é uma história. Mas eu não vou saber te explicar em palavras como isso é feito. Só sei que é um processo que acontece. Porque parece que a gente vai se preparando para isso, sabe? Durante a academia, inclusive, né? Processo de suspensão, de saber que naquele momento o outro está falando dele, não é de nós. Que a gente, quando vai falar com o outro, a gente precisa ser profissional o mais possível que a gente puder, fazer suspensão das nossas coisas. Inclusive, a gente aprende que se alguém te fala algo que te penetra, que te atravessa, que tem alguma coisa a ver com você, com uma questão sua, você não é obrigado a atender. Você pode parar ali o atendimento e dizer assim: eu não vou poder mais te atender. Tá tudo bem. Não precisa ser pesado, pode ser leve, né? É difícil te explicar em palavras, mas acontece. Eu já tive uma vez, eu ainda não estava formada, tá? Uma vez, um amigo meu pediu para falar comigo com urgência. Eu fui até lá para escutá-lo. E ele me contou algo que estava acontecendo com ele. E eu fiquei tão atravessada, porque tinha muito a ver com uma história minha. E eu fiquei muito atravessada que eu fiquei 2 noites sem dormir. Porque eu amava muito esse amigo. Muito. Eu amava não, eu amo, e não morreu. E foi muito difícil para mim. E ali eu compreendi, naquele momento, o que era ser atravessado por uma questão. E o quanto eu não deveria tê-lo escutado daquela forma que eu escutei. Eu precisava ter feito uma escuta profissional. Só que eu ainda não era formada e eu fui lá como amiga. Só que aquilo me atravessou e me fez ter a ideia do que é ser atravessado por algo que a gente traz pra gente a questão. E eu fiquei 2 dias muito mal e 2 noites sem dormir. Mas depois tranquilizou e eu tive um grande aprendizado. Então, desculpa, embora eu me importe e ame muito os meus clientes, eu tenho que aprender sempre que a nossa relação ela é profissional e que eu tô ali para ajudá-lo e que nós somos parceiros numa relação terapêutica, ok? Ai, ai.
Eu não acredito. O Instagram terminou. O Instagram tá terminando a live com 1 hora, é? Eita, gente. O Instagram terminou aqui. Bluf! Eu tava respondendo, ele terminou. O Instagram tá ficando 1 hora, não sei o Facebook. Estamos passando 1 minutinho de 1 hora aqui, né? Do que a gente começou. Então, que o sétimo era use o bom humor para lidar com as suas falhas. Use o bom humor para lidar com as suas próprias falhas. Não cobre tanto de você. Se errou, tá tudo bem. Se errou, dá para consertar. Dificilmente algo não dá para consertar hoje em dia. Se você falou alguma besteira, sabe o que você faz? Ria. Diga assim, eu não acredito que eu falei isso. E ria. Ria. Né? Se falou alguma coisa em um momento que deveria ter falado de coisa séria e não saiu do jeito que você queria, pare. Diga, calma, me equivoquei. Peraí, deixa eu organizar as ideias. Tá tudo bem. Bem-vindo, Rosireno. Bem-vindo, Handley, José, Eronilde. Isso. Bem-vindos. Obrigada. Então, se aceite como você é. Você vai cometer erros, eu vou cometer erros, todos nós vamos cometer erros. Se aceite como você é. Não há nada melhor do que a gente se aceitar e se acolher. Você vai errar, eu vou errar. As coisas nem sempre vão sair como nós planejamos. Mas a gente não precisa entrar em desespero. Você pode parar e pensar, dá para fazer algo a partir daqui? Se dá para fazer, vá lá e faça. Se não dá, se acolha. Olha, tá tudo bem, tá tudo bem. De uma próxima vez dá certo. E se não der, tá tudo bem também. Não precisa ser pesado, pode ser leve, tá, gente? Vamos viver uma vida mais leve. Vamos viver uma vida mais assertiva. A gente precisa fazer isso com a gente. A gente precisa ser mais feliz. O mundo já está carregado de coisas que nos deixam amedrontados, assustados, ansiosos. A gente precisa saber lidar com a gente, com o que a gente sente, com o que a gente faz. Então, se a gente começar a criar muito dano, muito peso, começar a colocar na nossa cabeça várias coisas que só nos trazem frustrações, tristezas, aí não dá certo mesmo. Vamos pensar de forma mais positiva. Não é só dizendo, vai dar certo. Não, não é isso. É desfocando de coisas que não estão legais, que estão nos inquietando, focando em algo bom. Porque eu sei que existem coisas boas, tá? Eu vou só ler para a gente finalizar as 7 escolhas que nós podemos fazer para a vida ficar mais leve antes de encerrar. A primeira, não leve a vida tão a sério. A segunda, não faça tanta coisa. A terceira, vá com calma. A quarta, fique mais tempo ao lado de quem te faz bem, de quem te faz rir. A quinta, pense menos em catástrofes, coisas ruins e situações difíceis. A sexta, pare de lamentar e agradeça. E a sétima, use o bom humor para lidar com as suas próprias falhas. Gratidão por cada um de vocês. A Eduarda disse, não tem live não, Josi. Mas a gente já atingiu aqui 1 hora. Olha, o Instagram já parou aqui automaticamente. A gente atingiu 1 hora, mas na segunda-feira a gente volta. Mandem para mim os temas que vocês gostariam que fossem falados aqui, tá? Eu espero que vocês tenham tido o maior proveito dessa live possível. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau. Até segunda, às 8 horas. Tchau, tchau.